nosso trabalho. Contagem é uma cidade grande, ela é a 27ª cidade do PIB nacional. Contagem tem uma história dela nunca ter reeleito um prefeito, nem o próprio e nem quem o prefeito teria apoiado. A reeleição da Marília foi um processo muito difícil e o que nos fez pensar muito num planejamento para a cidade no segundo mandato. Nós fizemos um fórum político e um fórum técnico para se construir qual que era a visão, o que nós queríamos para a cidade. A visão era o seguinte: queríamos uma cidade melhor para se viver. Ela é muito simples, mas é uma cidade melhor e que todos os munícipes se identificassem com a cidade, tivessem orgulho da cidade e não ficassem procurando referência na capital, até porque a capital não suportaria mais. A partir de então, nós com os eixos orientados, aí são os eixos orientadores pilares da democracia, da construção da cidadania, da qualidade da oferta de serviços, aí muito voltado para a saúde e educação e na área da assistência, nós contratamos uma consultoria para nos ajudar. E aí aqui vale eu fazer um destaque, porque foi fruto de há um ano atrás, a prefeita esteve num fórum que esse grupo aqui promoveu. Então, em cima do que? Qual é a contagem que nós queremos? Uma cidade que o munícipe se identifique com ela e tenha orgulho dela. Nós contratamos uma consultoria que nos ajudou a desenvolver uma metodologia para poder fazer isso. Qual foi o maior desafio que nós tivemos? Primeiro, era que nós não queríamos uma metodologia que desse para a gente, reunido com 4, 5 pessoas, que desse para a gente qual que era o futuro e para a gente implementar. Era a primeira vez que a Prefeitura de Contagem fazia um planejamento. E dentro da estrutura a gente tinha poucos quadros qualificados também. Então era muito importante que esse planejamento fosse construído primeiramente com a gente. Então que nesse processo os gestores públicos fossem capacitados. O maior desafio para nós foi com relação a essa metodologia, porque para nós era muito importante que a gente também fosse capacitado, para isso não virar o que vira muitas administrações públicas, um planejamento de gaveta. Um outro desafio era qual era o maior problema da cidade. Porque se eu tinha essa visão, como é que eu identificava isso? Porque eu tinha que ter um problema para eu poder atacar o problema. Por que isso foi um desafio? Porque nós estamos num governo de coalizão. Então, você tinha que construir que fosse a ideia que todos se vissem nele. A partir daí, esse foi um dos desafios, O primeiro foi qual que era a metodologia, que era importante capacitar. O segundo era como é que você construía o macro, que é chamado na metodologia de macro problema. Como é que nós fizemos, e depois como é que a gente desenvolveria isso com o coletivo. Uma coisa muito importante, a primeira reunião para a definição do qual que era o macro problema, ela foi feita com 60 pessoas, todos os secretários adjuntos, com a Câmara e alguns membros da sociedade civil. A partir daí, nós tínhamos que pegar isso e transformar numa equipe menor, porque você não consegue trabalhar com 60 pessoas. Trabalhamos com 12 pessoas. Quem são essas 12 pessoas? Indicação da prefeita. Com o seguinte critério: eram pessoas que conhecessem a cidade. Então, você tinha secretários de várias áreas, mas a principal critério para a eleição desses 12 fosse que essas pessoas conhecessem a cidade. Feito isso, nós fizemos essas horas todas, definimos quais eram o macro problema e o nosso planejamento foi todo voltado para a reestruturação urbana da cidade de Contagem. O desejo de todos era melhorar a qualidade de vida,
O desafio era transformar esse desejo em projeto. E o grupo executivo que a gente chamou a gente fazia reuniões e reuniões para discutir como é que a gente descrevia esse grande problema que era a desestruturação em projetos. E a gente fazia reuniões intensas com o grupo e durante o processo, por 3 vezes, nós remetemos ao grupo de 60 pessoas que estavam secretários e secretários adjuntos e pessoal do Legislativo. Quais foram os conflitos que nós passamos nesse período? Primeiro, a concepção, como eu já disse, de qual que seria o problema que refletisse a ansiedade de todo aquele grupo político. O segundo era a visão de futuro de cada um. Porque nós estamos na política, a visão de uns é a visão da eleição. Então, nós tínhamos um grupo formado por um grupo, né, uma coalizão política. Então, você tem uma visão de curtíssimo prazo, que era, para muitos, inclusive, a eleição do ano que vem. Mas você tinha que fazer contagem para frente, era uma contagem que nós não pretendíamos, de forma alguma, em 4 anos, resolver problemas de 20. O outro problema foi a visão, a visão e a ação compartimentalizada. Porque o problema, o macro problema, que era a reestruturação, ela tinha a principal função, ou a principal característica dela, ela que era uma ação intersetorial, ela é um problema intersetorial. E as pessoas sempre achavam, na descrição, que o maior problema era o da educação, o maior problema era o da saúde, o maior problema era o do saneamento. As pessoas tinham que entender que reestruturação do espaço urbano incluía desde o esgotamento sanitário, envolve habitação, envolve equipamentos públicos, a distribuição real e mais adequada à necessidade da cidade. E os conflitos com o método, como eu já disse, quando a gente estressava que nós tínhamos que construir, que a ideia do planejamento era construir um eixo que toda a equipe do governo caminhasse para aquilo, independente de manter menino na escola, atender a saúde, atender a assistência social, colher o lixo, varrer a cidade, isso é obrigação, vamos falar assim. A gente falava o seguinte, nós não somos síndico, a gente está aqui para construir um projeto. Então, essa visão compartimentalizada, e quando a gente entrava em conflito, as pessoas falavam que isso era o método. Como resolvê-los? Bom, muita discussão e debate, e aí por isso é que eu estou falando que foram quase 300 horas, e uma liderança política da prefeita. A definição, inclusive, do macro problema, a Marília, e acabou que no processo precisou da intervenção e da autoridade dela. Porque, por mais que abrisse a discussão, chegou num ponto que não era possível. Então, ela, com a autoridade que as urnas concedeu a ela, porque a eleição tinha sido um processo difícil e ela estava com a autoridade, para isso ela definiu e depois isso foi... as pessoas hoje entendem, né, que estava correto. A gente quer que essa administração ela construa pilares sustentadores para a contagem fazer jus ao status dela, tanto do ponto de vista econômico, do ponto de vista social e do ponto de vista humanitário, vamos falar assim. Ela é, como eu já disse, a 3ª cidade em arrecadação, mas tem índices sociais muito aquém. Os pilares que a gente quer construir muito na infraestrutura urbana, saneamento, habitação. Então, o futuro é da gente construir uma estrutura, pilares, né, sustentadores, para uma cidade urbanisticamente mais agradável e mais receptiva à cidade, porque o cidadão é onde ele vive. O cidadão ele não existe sem a cidade. Então, é construir pilares, como eu já disse, pilares de melhor qualidade para poder o cidadão se identificar com a cidade.